Olá, bom dia! Para você que sonha em ter a casa própria ou quer investir em imóveis, fica com a gente que o Poder e Negócios de hoje é sobre o mercado imobiliário. Olha, nos últimos anos, a pandemia tem influenciado o preço e a procura, mas não pense que o setor esfriou, não. De acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, com a FIP, no ano passado, o número de lançamentos de imóveis residenciais cresceu 27%, embora as vendas tenham seguido num ritmo menor, de 4%. O segmento de médio e alto padrão teve os aumentos mais expressivos, mas é o popular que ainda domina a produção e as vendas. Para saber como estão a compra e a venda de imóveis aqui em Pernambuco, nós convidamos Mariana Vanderlei, diretora executiva na Pernambuco Construtora, que investe tanto no segmento de incorporação de imóveis residenciais, empresariais, condomínios e loteamentos, como no setor de obras industriais e construção civil. Mariana, bom dia, obrigada por estar com a gente, viu? Eu que agradeço, Meire, esse programa tão maravilhoso, né, importante para a nossa economia. Obrigada mesmo pelo convite e trazer informação sobre esse mercado que é tão importante para a nossa economia. Importante e desafiador, né? Com Até certeza. porque do início da pandemia até agora, a gente passa por essa fase desafiadora. Como se comportou o mercado imobiliário nesses últimos 2 anos? No início da pandemia, realmente a gente, como todo segmento, ficamos preocupados, né, o que iria acontecer. E durante esse período mesmo, que é muito triste, aconteceu muitas coisas tristes, mas para o mercado imobiliário foi muito significativa a mudança. O aumento da procura por imóveis foi, assim, realmente uma referência. Como a empresa trabalha do segmento, como você falou, né, loteamento, casa verde e amarela, médio e alto padrão, a gente pôde sentir uma procura por imóveis em diversas faixas de renda. Principalmente na faixa de renda que você falou, que é o popular. Também a gente sentiu uma alta procura nessa área também. E de que forma essa mudança de hábito, né, até por conta da pandemia, mudou o perfil de compradores? Qual o perfil de imóveis mais procurado? Primeiro, é um imóvel de uma forma geral. Primeiro é a pessoa querer ter seu patrimônio, querer ter a segurança. A gente percebeu que era a vontade de ter a segurança. As pessoas se viram, assim, de repente, morando de aluguel, morando na casa dos pais, né, sem ter seu patrimônio. Então, a gente teve uma mudança de quem estava em um apartamento menor, buscar por um apartamento maior, por isso que fala do alto, médio e alto padrão, também a procura alta. E também para quem não tinha imóveis, buscar o seu primeiro imóvel, né? Então, a gente teve uma coisa um pouco... busca muito alta em imóveis populares, nessa faixa de 140 mil. Teve um crescimento muito alto, principalmente pela segurança e até pela condição financeira que o governo deu, né, pelos subsídios que o governo deu, e também o médio e alto padrão, pessoas buscando um apartamento maior, uma área de lazer maior para a família, até uma segunda moradia, né, para a família. Então, senti uma busca de uma forma geral. E também eu senti as pessoas procurando patrimônio, segurança. Muita gente com dinheiro, de repente, investido em banco, né, fundos ou em aplicações financeiras, que, de repente, não estava nem só analisando a rentabilidade daquele dinheiro, mas também a segurança de patrimônio mesmo, aquela coisa tangível mesmo do imóvel. Como você está falando aí, o investimento em patrimônio é um investimento alto. E aí a gente não pode deixar de falar sobre a inflação, né? O IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a prévia da inflação oficial, ficou em 1,73% em abril. E a gente tem acompanhado, né, a dificuldade do povo em fazer feira, em comprar o combustível, em dar conta de tudo e ainda mais com essa disparada de preços, ter que separar aquele dinheiro do imóvel. Então, dentro desse cenário, como se comporta o mercado imobiliário? Termina que a compra do imóvel é um investimento compulsório, não é? É um boleto que você... às vezes, o que acontece com a economia? Geralmente, você fica com medo até de investir na casa própria, né? Eu não tenho como, por quê? Porque eu tenho que pagar a escola, tenho que pagar a alimentação e, de repente, o imóvel fica aquela coisa de sonho muito distante. Mas o que eu percebi foi uma busca pelo comprometimento mesmo por um imóvel. Então, querendo ou não, a forma de você investir no imóvel é o boleto. É um investimento compulsório da família. Às vezes a família não consegue
por questões mesmo de inflação, de mudança de valor, aplicar um dinheiro, guardar um dinheiro, fazer uma reserva financeira, né? Então, essa coisa do boleto do imóvel, eu acho que ajudou muitas pessoas a irem buscar esse patrimônio, apesar da dificuldade, né, da economia de uma forma geral aí com a subida de preços. Em que região houve maior investimento ou mais procura? A gente teve muita procura, primeiro em imóveis de segunda moradia, me chamou a atenção. Aqui na região metropolitana, no Praia, interior? região metropolitana. Recife mesmo, percebemos os bairros tradicionais realmente são os mais procurados, né? Os bairros que têm mais acesso à escola, as pessoas estão buscando. A gente fala muito isso, repete muito isso de acessibilidade, mas termina que fica até redução de custo de combustível, se mora perto da escola, se faz a feira a pé, né? Se faz o inglês do filho a pé, se não precisa mais da condução. Então, isso também faz parte do orçamento doméstico mesmo, a análise de onde vai morar. Então, a região metropolitana e bairros consolidados realmente foi a maior procura. Quando a gente observa, por exemplo, o Recife e as cidades mais próximas aqui na região metropolitana, a gente imagina que está tudo tão saturado. Ainda tem espaço para construir mais prédios e oferecer essa demanda? É natural que as pessoas queiram morar onde está desenvolvido. É natural, não é? Recife, ele tem até um incentivo da prefeitura de você construir no entorno da cidade, até aqui onde a gente está, nessa região, existe um incentivo para que as pessoas, tanto a empresa, né, a iniciativa privada, queiram construir nesses lugares, como as pessoas também queiram morar nos lugares que não estejam tão aglomerados. Mas termina meio que é onde as pessoas querem morar. Termina que onde mais você verticaliza, onde mais você constrói, tem mais mobilidades. As pessoas andam mais a pé, as pessoas usam menos carro. Termina que, poxa, mas tem Quem tanto... encontra uma farmácia, um supermercado, uma escola, tudo mais prático. Isso. Termina que, poxa, tem tanto... Será que ainda cabe ali? Cabe, porque termina que é onde as pessoas querem, né? É onde as pessoas buscam. Bom, tem público que compra o imóvel para morar e tem o público que compra para investir, né? Quem procura para investir, por exemplo, está investindo em quê? Em flat, em apartamento maior? Qual é esse perfil? Em flats. Flats. Tem, assim, me chamado bastante atenção a busca por flats. Porque, por mais que a gente fale em patrimônio, existe uma geração, né, nessa faixa aí de idade, em torno de 25 anos, que busca muito o aluguel, que ainda não tem essa coisa, quer sair da casa dos pais, é uma mudança de comportamento da geração. Quer sair da casa dos pais, mas ainda não tem o apego ao patrimônio. Mas para ele alugar, alguém tem que comprar, né? Alguém tem que ser dono daquele imóvel. Então, a gente tem sentido em pontos estratégicos, assim, na cidade, de busca por imóveis para investir. Apartamentos de 30 e poucos metros quadrados, assim, é o que a gente tem mais vendido agora no momento. E a procura por loteamentos aumentou também? Também. O povo está querendo construir. O povo está querendo construir. O lote, ele é um aprendizado a gente trabalhar com lote, porque querendo ou não, é uma renda muito apertada, né? A gente trabalha hoje com lotes abertos, não é lote de condomínio fechado. Então, são lotes na faixa de R$60 mil. Onde? A gente tem em Itapissuma e temos em Carpina. E aí, querendo ou não, é um lote popular. Mas é também o sonho da casa própria, né? A gente vende lote em 144 parcelas, em 12 anos. Então, a pessoa vai pagando aquele lote já sonhando em construir sua casa. Você falou aí num prazo esticado, né, para pagar, e todo mundo pensa na hora do pagamento, né? Porque ninguém quer atrasar. A pessoa pode comprar, por exemplo, à vista, por consórcio, por financiamento. Quais são os caminhos, né, mais viáveis para você adquirir um imóvel hoje? Existia muito essa coisa assim do medo, né, do financiamento, do medo do consórcio, do medo do empréstimo, do medo de dever. Termina que a disponibilidade hoje no mercado de opções, a pessoa não tem que se preocupar em dever, tem que se preocupar em ter o compromisso. Aquilo ali é uma forma, é um caminho de conseguir seu imóvel.
Então, hoje tem diversas formas, o próprio consórcio imobiliário está muito forte, consórcio de imóveis. Existem várias empresas oferecendo a questão de consórcio, que era muito voltado para carro, né, para automóvel. E a questão dos bancos mesmo, né, a própria Caixa, ela continua trabalhando muito com financiamento imobiliário. Em relação aos financiamentos imobiliários, quais são as alternativas que vocês lidam mais? O próprio programa Casa Verde Amarela, né, ele é muito forte por conta da questão da baixa dos juros. Os juros realmente é muito baixo e tem o subsídio do governo. E também existe uma certa concorrência entre os bancos para financiamento para imóveis em torno de R$500 mil, R$300 mil, R$1 milhão, até médio e alto padrão. Então, existe uma concorrência entre os bancos privados também. Então, hoje o cliente ele fica muito confortável até em comparar taxas de juros. Olha, eu tenho esse banco aqui que me ofereceu isso, eu tenho esse valor, eu tenho a renda. É importantíssimo hoje a questão da comprovação de renda. Né? A gente percebe que os bancos têm estimulado muito essa questão. E era justamente isso que eu ia perguntar, né? Quem é que pode financiar um imóvel hoje em dia, né? A gente fica sempre preocupado com os documentos, juros, prazo para pagar. Então, vocês também fazem essa orientação? A gente hoje tem na empresa uma área só disso. A gente entendeu que é uma dor do cliente, né? Entendeu que o que é que eu posso fazer, até onde eu consigo, vai para o banco, fica perdido, né, com relação à questão principalmente de renda. Existe muito a cultura, né, de uma forma geral, das pessoas não se preocuparem muito em comprovar renda. E querendo ou não, é a forma de adquirir o financiamento, sim. Então, os bancos hoje, eles estão bem abertos, mas a pessoa tem que comprovar renda. Pode comprovar renda através de extrato bancário, né, o próprio imposto de renda, contrato de locação, se a pessoa tem diversos imóveis, né, se a fonte de renda é autônomo, também tem como comprovar renda hoje. Mas é importante a pessoa estar de olho de ter essa possibilidade de comprovar renda para que possa ter o crédito suficiente para ter o imóvel. A pessoa pode buscar esse financiamento do banco ou direto com a construtora? Também. O que é que acontece? Qual é a diferença, né, entre as empresas do ramo do mercado imobiliário, como a nossa, como a Pernambuco, e os bancos? É a taxa de juros. O banco hoje ele tem uma condição de ter um longo prazo muito maior do que qualquer empresa. O banco hoje trabalha com 420 meses, 360 meses, nenhuma incorporadora vai dar o que o banco, o prazo que o banco dá. E também a taxa de juros também, né? As empresas, de uma forma geral, trabalham com IGPM e os bancos trabalham com TR, né? Ou com poupança. Então, dificilmente os clientes buscam fazer financiamento direto com as incorporadoras. Até porque fica aquele medo, né? Vou ter dinheiro para pagar e se eu não pagar, o que é que acontece? Inclusive tem novidade, né? A partir deste mês, o cliente inadimplente com a parcela da casa própria vai poder usar o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para negociar o pagamento de até 12 prestações em atraso. E aí, gente, de acordo com o Conselho Curador, hoje existem 80 mil mutuários de financiamentos habitacionais com mais de 3 parcelas em atraso. Isso é considerado uma inadimplência grave. Então, desse total, vê só, 50% tem conta vinculada ao FGTS. Então, como é que vocês recebem essa notícia? Veja, essa questão do endividamento, ele tem que ser de acordo com a renda familiar. Tem que ser de acordo, não adianta também a pessoa, né, ir buscar essas possibilidades no mercado e trazer um problema para dentro de casa, essa questão do endividamento. Né? Tem que ser dentro de acordo. Existem realmente limites de avaliação de crédito, né, o limite do comprometimento da renda. É fundamental que seja a prioridade, seja o pagamento. Não é a questão dos bancos, eles estão buscando mesmo essa questão de diminuir o inadimplemento. Então, o que é que acontece? É importante que a pessoa esteja adimplente, para que não perca, não tenha problema de perder seu imóvel. A Pernambuco Construtora tem muito problema com inadimplência? Nós não temos problema com inadimplência hoje, porque praticamente todos os nossos imóveis prontos são financiados com o banco. Então, a gente repassa a carteira para o banco. A gente praticamente hoje, 90% dos nossos imóveis, mais de 90%, são quitados. Né? Então, o que é que acontece? A gente faz um trabalho muito forte durante aquela poupança, que chama de poupança, que é durante o período de construção,
né, que o cliente está nos pagando apenas corrigido pelo INCC. E, posteriormente, isso dificilmente o cliente fica inadimplente com a gente, porque a gente repassa a carteira para o banco, porque o banco tem um prazo muito mais longo do que a empresa. Então, a gente faz naturalmente. Quem a gente tem mais dificuldade até, às vezes, de pagamento é o nosso cliente do lote, porque é a renda mais apertada, né? Então, a gente faz muita negociação, chama para conversar, tem que ter flexibilidade, né? Olha, pague 2, pague 3, e posterga um pouco o seu pagamento, mas tem que ter flexibilidade, sim, né? Tem que dar a solução, sim, para os nossos clientes. Mariana, a gente vai continuar a nossa conversa. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre financiamento de imóveis, programa Casa Verde e Amarela e os empreendimentos do Grupo Pernambuco Construtora. Imóveis residenciais, empresariais, condomínios e loteamentos. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, falando sobre o mercado imobiliário em Pernambuco e sobre o otimismo para 2022. Estamos com Mariana Vanderlei, diretora executiva da Pernambuco Construtora, que investe tanto em segmentos de incorporação, imóveis, residenciais, empresariais, condomínios e loteamentos, como no setor de obras industriais e construção civil. Mariana, vocês têm empreendimentos em quase todo o estado. A gente, quando abre o site da Pernambuco Construtora, a gente observa, né, que tem opções para todos os gostos e bolsos. Como vocês estão seguindo agora em 2022? Isso. A Pernambuco, de uma forma geral, é uma empresa muito conservadora, né? Uma empresa muito pé no chão. Então, o mercado imobiliário ele está realmente aquecido. Está um mercado que está sendo buscado, estamos assim tendo sucessos, recordes de venda em nossos empreendimentos, mas somos muito seguros, né, nos nossos investimentos. Então, esse ano, nossa previsão é de lançar 6 empreendimentos de incorporação, né? Então, são empreendimentos tanto em Recife como no litoral. Lançamos agora o Serrambi, que é o nosso empreendimento de altíssimo luxo, altíssimo padrão. Este Serrambi, ele é considerado hoje o melhor terreno do litoral pernambucano. O que é um imóvel de alto padrão? É um imóvel, primeiro, com acabamentos diferenciados, né? Desde até a porta, um trinco, um piso, uma torneira, uma cuba, uma fachada, toda de materiais diferenciados. Então, quando a gente fala isso, o cliente tem que efetivamente sentir a diferença do que ele está comprando. E esse empreendimento específico, só para ilustrar, por que ele é tão de alto padrão? Porque ele é o único terreno hoje que tem no nosso litoral, que ele tem 270 metros de frente, de todo de praia, virada para a Ilha de Santa Aleixo. Quanto custa? Tem 2 tipos de apartamento, tem flats de 30 metros e tem flats de 2 quartos. Ele vai em torno de 500 mil até 1,5 milhão, mais ou menos, é o valor de variação desse imóvel. E a gente também tem flats, a gente lançou flat aqui na Agamenon Magalhães, lançamos um empreendimento, estamos apostando muito no mercado de Jaboatão, que é um mercado que tem tido, né, um investimento público muito legal, a orla lá tá show, linda, super bacana, as pessoas estão usando, lançamos um empreendimento agora na beira-mar de Piedade e vendemos em 3 horas. O empreendimento todo, numa manhã de sábado, deu meio-dia, o evento já estava acabando, porque a gente já tinha vendido tudo. Então, realmente o mercado está aquecido. E seguindo na linha de imóveis populares, o que é que vocês têm para oferecer para o público? Nós temos hoje 2 empreendimentos que são fortes nessa área, que nós temos em Ipojuca e em São Lourenço. E Ipojuca está voltando, né? Ipojuca se passou um tempo realmente bem complicado, a questão da refinaria, que deu uma esfriada e hoje está voltando novamente a economia para aquela região. Então, estamos tendo uma procura alta para o nosso imóvel lá, que é na faixa de 130 mil. E também temos em São Lourenço. Em São Lourenço temos um condomínio, são 2.000 apartamentos, que está praticamente todo vendido. E a gente vai lançar mais uma quadra agora em São Lourenço, que são apartamentos na faixa de R$140 mil do programa Casa Verde e Amarela. Pronto, para quem quer comprar
né? Quais são as opções? Como é que faz? Como é que chega até a Pernambuco Construtora, né? E qual é a orientação para adquirir esse imóvel? Nós temos 2 canais, assim, bem fortes. Primeiro, nós temos uma loja no Rio Mar, que é uma loja própria nossa. Nós temos uma equipe própria de venda. E temos nosso site também, que tem todas as informações. A gente tem muito cuidado de prestar serviço, principalmente para essa turma de imóvel popular, com relação à renda, com relação a financiamentos. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Como eu posso conseguir? Posso juntar renda com quem? Né? Posso juntar renda com minha sogra, com meu sogro, com meu marido, com o vizinho? Né? Então, isso eu sempre recomendo buscar informação. Independente da renda, independente da dúvida, existem opções, tanto para popular, médio e alto padrão. Mas eu sou uma entusiasta muito assim do mercado imobiliário e de imóveis. Então, tem que buscar informação, tem que se informar. E como é que vocês lidam com o programa Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida, Isso. né, gente? Os juros de financiamento imobiliário, inclusive, caíram. Os juros desse programa, ele não sente muita... não é uma coisa que varia demais, né? Ele é um juros que não varia muito de acordo com a economia, mas é um juros muito baixo, é praticamente subsidiado pelo governo. E também existe o próprio subsídio, que vai até R$17 mil em imóveis, dependendo da renda da pessoa. Então, eu recomendo muito que busque se informar. Não é mesmo, poxa, eu só tenho uma renda, juntando eu e o marido, uma renda de R$2.500, R$3.000. Vale a pena saber quais são as opções de financiamento que tem, sim, porque existem diversas possibilidades de ter a casa própria. Muita gente tem dúvida ainda em relação a esse programa, porque no Casa Verde e Amarela, os juros do financiamento imobiliário caíram de 4,75% mais TR para 4,25% mais TR ao ano. A Caixa, né, que responde por 100% da execução desse programa Casa Verde e Amarela, explicou inclusive que a mudança vale para famílias de Norte e Nordeste com renda familiar mensal bruta de até R$ 2.400. Aí a faixa 2 do programa. É um público que vocês atendem também? Isso, é esse público, sim. E é um público bastante sensível, né? Quando tem uma redução dessa de taxa, com certeza, a parcela, o que importa para esse tipo de cliente é o desembolso mensal, não é? De repente, a pessoa não tem um conhecimento de uma economia tão forte como essas taxas, mas faz diferença na parcela mensal, sim, de que o cliente vai desembolsar. Existe linha de financiamento para empresas também? Isso. Também com juros baixos também. Bom, e a senhora acredita que o desempenho desse setor imobiliário agora em 2022 pode ser afetado de alguma forma pela inflação? Claro que sim, mas principalmente pelas eleições? Veja, a inflação de uma forma geral atrapalha com relação a material de construção, né? Não tem como a gente fugir, é uma coisa que é inerente à nossa economia. Lá na empresa estamos buscando, assim, estar muito próximo de negociações de compra para que não tenha um sentimento lá na ponta, né, do imóvel, que não tenha nenhum atrapalho com relação à construção, né? Mas estamos de olho, sim, na inflação. A gente não pode simplesmente, né, fingir que não existe, existe sim. Com relação a financiamento, como a gente falou no começo da nossa conversa, tem muitos empreendimentos sendo lançados agora, né? Então a gente acredita que essa movimentação de juros pode mudar, sim, né? Então no lançamento a pessoa só vai tirar financiamento daqui a 1 ano e meio, 2. Então a gente acredita que existe uma acomodação também, mas na verdade no momento estamos mais de olho com relação à inflação, a questão do custo da construção civil. A gente, assim, tem feito trabalhos fortíssimos com nossa equipe de compras, negociações, compras já... antecipações de compras, né, para que não tenha nenhuma reverberação com relação às obras de uma forma geral. Esse é um bom momento para se investir em imóveis? Essa pergunta é muito difícil para fazer para uma diretora executiva de uma construtora, mas todo mundo fica perguntando, eu estou com um dinheirinho aqui, será que eu compro um imóvel agora ou eu espero mais um bocadinho? Veja, Miri, essa pergunta para mim é difícil mesmo, porque para mim qualquer hora é hora boa de investir em imóveis. Porque imóvel pode vir crise, pode ir embora crise, pode vir inflação, pode vir uma boa oportunidade de deixar o dinheiro no banco, né, de repente com relação à rentabilidade. Mas imóvel sempre vai ser imóvel, né? Hoje tem algum investimento que pode estar rendendo mais ou menos, sim.
Mas não vai adiantar a pessoa ter um dinheiro investido se não tiver um patrimônio, né? Então, eu como da área entusiasta, eu sempre digo que a hora certa é agora, né? Porque o que é que acontece também com relação ao mercado imobiliário? A gente falou agora de escassez de terreno, escassez de possibilidade. Então, é natural que dentro da nossa cidade reduz as possibilidades de terrenos bons, reduz as possibilidades de uma boa moradia e vai encarecer. Então, assim, a hora de comprar imóvel é hoje, sim. Quem tem um imóvel hoje, ele está desvalorizado em relação à fase antes da pandemia ou ao contrário? Ao contrário, o imóvel se valorizou demais. Demais, assim, não só para a incorporadora, né, mas para quem tem o patrimônio. Eu tenho sentido isso em clientes que vêm nos buscar. Que antes da pandemia, os clientes queriam dar seu imóvel como parte de pagamento. Hoje não querem mais. Eu quero ficar com o meu imóvel, ficar com o meu patrimônio, que valorizou, e vou comprar um imóvel na planta, em lançamento, fazer aquele investimento compulsório do boleto, para que eu possa ter, de repente, um para minha filha, um para o meu filho, um para investir, alugar e um para morar. Então, assim, de uma forma geral, o imóvel ele se valorizou, sim. Essa coisa de querer ter, da escassez, da busca. Questão, a gente também já viu muito, né, sair na mídia, a questão do aluguel também, de ter subido de valor. Então, faz a pessoa também fazer o cálculo, né, se vale mais a pena de eu morar de aluguel ou de ter meu patrimônio, né? Então... essa questão de cálculo é muito importante e é assim que a gente vai encerrar essa nossa conversa, porque antes de partir para qualquer grande investimento, a pessoa tem que ir para a ponta do lápis, né? Total. Tem que ir, se tiver dúvida. É importantíssimo, inclusive, até a questão familiar também, de combinar, né, entre os familiares. É fundamental que o investimento no imóvel não possa... É um investimento alto? Mas não possa ser um problema. Que seja uma solução. Mariana, muito obrigada pela entrevista aqui no Poder e Negócios, viu? Eu que agradeço. Boa sorte, mais sucesso. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo a sua companhia e marcando um novo encontro para o próximo domingo, às 10 da manhã. Até lá. Tchau.